Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Galera, hoje nós iniciamos então o nosso terceiro bimestre, certo? Que esse terceiro bimestre seja mais leve, né? Que até agora a gente ficou aí num clima de tensão, num clima um pouco complexo, complicado, né? Mas que agora, com esse pouquinho de experiência que a gente teve, né? Nesse tempinho aí, nós consigamos seguir em frente, com a mente mais limpa, mais tranquilos, que a gente consiga se organizar, né? Que a gente não deixe tudo para a última hora, não pratique a arte da protelação, né? Porque a gente adora praticar essa arte, né? O ser humano adora essa arte da protelação, ficar protelando, deixando para lá, né? Que a gente tenha aí foco, que a gente tenha força e que nós sigamos aí sempre em frente. Certo, galerinha? Galera, então hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre contos, e especificamente sobre um conto que a gente já vai ver qual que é, certo? Por que falar sobre contos, pessoal? Geralmente a gente bate na tecla aí do romance, né? Ah, vocês precisam ler romance, é importante ler romance, o romance cai no vestibular, né? Enfim, inúmeras coisas aí para vocês lerem romance. E aí a gente acaba esquecendo, deixando um pouquinho de lado gêneros como conto ou até a crônica, que são gêneros aí muito interessantes, muito importantes dentro da literatura e que tem aí um teor de estética, de prática muito interessante, né? Porque são contos, porque são textos bastante pequenininhos que tem que caber tudo que eu quero dizer, né? Tem que estar todas as tramas do sujeito, todos os embates, tudo em um pouco espaço de tempo, né? O romance tem um espação para a gente desenvolver tudo que eu quero falar, né? Tem um espação para eu fazer uma análise das personagens, para eu conseguir descrever espaço, tempo, certo? Mas e o conto, que é curtinho, né? Então, naquele pouco espaço, eu tenho que ter início, meio e fim, eu tenho que ter meu clímax, eu tenho que ter meus pontos culminantes, enfim, tudo num pequeno espaço, certo? Então, por que não falar sobre o conto, né? Um gênero importantíssimo que muitas vezes a Unicamp adora, hein, galera? A Unicamp gosta bastante de explorar aí esse tipo de gênero textual. Belezinha? Então, galera, em meio às nossas aulas, né? Eu pensei em trabalhar um pouquinho o conto com vocês, tá? Gênero curtinho, rapidinho, mas de grande intensidade aí, né? Dentro da sua trama, da sua ficção, da sua estética de produção, enfim, né? Eu acho que é aí um gênero importantíssimo que nós temos que trabalhar. Então, de vez em quando eu vou aparecer aqui, né? Falando um pouquinho sobre algum conto, porque quem conta um conto amarra sempre um ponto, certo? Então, é importantíssimo a gente discutir sobre isso. Belezinha? E aí, o conto de hoje é sobre o nosso ilustríssimo Monteiro Lobato, né? E todo mundo que já passou pela minha vida, né? Sempre me pergunta a mesma coisa. Professora, e vocês já devem ter perguntado também. Professora, Monteiro Lobato é um cara racista? Foi um cara racista, né, na verdade? A sua obra é baseada em conceitos racistas? É um questionamento que sempre vem à tona, galera. Principalmente porque nós estamos no século XXI e é um século que nós temos um pouco mais de discernimento acerca das coisas. Nós temos mais informação. Nós temos um boom de informações aí, né? Que muitas vezes são informações um pouquinho erradas, né? Que a gente só propaga. A gente adora propagar informação. Muitas vezes a gente nem busca saber de onde aquilo veio, se aquilo é real, mas nós continuamos sempre propagando essas informações, certo? Mas agora voltando para Lobato, pensando em Lobato. Negrinha foi publicada em 1920. Imagine só, 1920. Não tem como a gente do século XXI julgar um cara que estava no século XIX. Não tem. É assim, incabível, inconcebível nós, com a cabeça que nós temos hoje, com a quantidade de informações que nós temos hoje, julgar um cara do século XIX, certo? Um conto de publicação de 1920. Para vocês terem ideia, galera, Monteiro Lobato nasceu em 1882. 1882. Imagine um cara com a cabeça de 1882.
é muito, mas muito, anos-luz diferente da nossa cabeça, tá? Monteiro Lobato foi um cara que impulsionou muitas coisas, certo? Fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, um elemento aí que nós temos até hoje. Fez Chave do Tamanho, certo? Emília, galera, não é somente Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Uma coisa importante para falar. Então nós temos Chave do Tamanho, nós temos Don Quixote para crianças. O cara pegou um clássico que é dificílimo, dificílimo, certo? Com um monte de coisa, com texto de Mizinhabim, que a gente já viu o que é, né? Uma história dentro da outra, conceitos, tudo, conceito de utopia, ele trouxe tudo isso para uma linguagem que a criança pudesse ter acesso ao clássico de uma forma mais tranquila, mais limpa, mais calma, né? Sem aquele estresse, né, do clássico que o clássico nos dá, né? Ler um clássico causa aquele, nossa, é um clássico, né? Mas não, ele traz todo esse clássico de uma forma leve, né? Por exemplo, a Chave do Tamanho, a Emília tem acesso à Segunda Guerra Mundial, galera. Certo? O cara está falando com crianças sobre Segunda Guerra Mundial. Ele traz coisas dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, reflexões, né, que são para as crianças daquele tempo, né? São para crianças daquele contexto. Muito provável que se nós entregarmos hoje um livro do Monteiro Lobato para uma criança do século XXI, ela terá muitas dificuldades para ler, porque é uma criança diferente, uma criança de contexto diferente, uma criança que está ligada a coisas diferentes, né? Uma criança que muitas vezes não é uma criança tão leitora assim, né? Que fica mais entretida nessa parte de tecnologia. Por quê? Porque é um livro muito à frente, né? Um livro com um trabalho estético muito grande, mesmo sendo um livro para as crianças. É claro, gente, que é importantíssimo a gente inserir esse tipo de literatura para criança, mas toda essa literatura tem que ser aí mediada, né? Alguém tem que ajudar. Então, gente, é improvável, é impossível que nós julguemos Monteiro Lobato com a cabeça que nós temos no século XXI, certo? Imagine, nós tivemos aí a Lei Áurea em 1888, certo? Então, esse cara estava num contexto de escravatura, estava num contexto de escravidão. Então, consequentemente, o seu discurso seria o mesmo, né? Se a gente vive num contexto que tem um discurso específico, um discurso que está emaranhado ali, a gente pega e a gente distribui o mesmo discurso. A gente perpassa, né? A gente contribui com o mesmo discurso. Por quê? Porque faz parte do nosso contexto, né? Aquilo é real. Então, eu estou escrevendo conforme a caminhada, né, do meu contexto, conforme as pessoas pensam, conforme eu estou vivendo, né? Então não tem como a gente julgar, né? Imagina só, o cara viveu todo esse contexto, então ele trata sobre aquilo com muita naturalidade, porque ele está vivendo aquilo, e não porque ele tem preconceito, não porque ele é racista, certo? Mas é porque ele vive aquele contexto e por isso ele consegue trabalhar com tranquilidade aquele tipo de temática, certo? Ele traz à tona temáticas que são emancipadoras. O que significa isso? O que é emancipar em literatura, né? O que é um texto emancipador em literatura? É aquele texto que nos faz refletir, que nos leva à reflexão, certo? Que perpassa o texto, galera. Que nós conseguimos entrar ali na chave hermenêutica e tudo fazer sentido. Que a gente pense sobre aquilo, certo? Então, é um cara fenomenal. Então, nós julgarmos esse cara com a nossa cabeça de hoje, com a quantidade de informações que nós temos hoje e com a facilidade de informação que nós temos, né? Que não era a mesma facilidade daquela época, é inconcebível, né, gente? Outra coisa, esse cara foi muito importante dentro da imprensa. Foi o primeiro cara a ter uma editora. Ele foi estudar papel, gente. Ele ia se formar em direito. O cara largou tudo para ir para o caminho das letras. Ele foi estudar grossura de papel para saber como que ele ia publicar esses livros. Qual que seria melhor, né? Que obra-prima seria maior, seria melhor, certo? Então ele disseminou esse pensamento, né? De levar
a literatura à frente, certo? E também, né, a gente não pode deixar de lado se as pessoas viviam de alguma coisa, né? Então, ele também pensou nesse lado empreendedor, né? De vender obras literárias, de conseguir viver de obras literárias, que vocês sabem que muitas vezes não era a realidade desses autores. Muitas vezes esses autores só tinham reconhecimento pós-morte. Então, esse reconhecimento era póstumo, né? E esse cara não, esse cara fez acontecer, tá? Então, vamos tirar um pouquinho esse pensamento, né? É lógico que a gente tem que ter um pensamento de criticidade, que nós temos que analisar as várias verdades do mundo, né? Como eu sempre falo para vocês, verdade é criada e cada um tem a sua, então nós temos que analisar essas verdades e criar a nossa própria verdade, sim? Mas um conto ou uma obra, né, do século XIX é muito difícil a gente analisar com a cabeça do século XX ou do século XXI, que é o nosso século, certo? Porque são contextos diferentes, realidades diferentes. Belezinha? Mas bora lá pro conto então. O conto que a gente vai ver então, gente, é Negrinha, do Monteiro Lobato. É um conto muito impactante, que eu gostaria muito que vocês lessem na íntegra, né? É claro que na aula eu não vou conseguir, né, ficar lendo o conto inteiro com vocês, né? Porque senão fica um pouco cansativo. Então, se vocês tiverem curiosidade, é um conto que sempre está aí nos vestibulares e é um conto que nos faz refletir muito acerca da nossa vida, acerca da nossa subjetividade, acerca da nossa concepção de sujeito e da nossa posição de sujeito dentro do mundo, tá? Então isso é importantíssimo, então seria legal. E é um conto rapidinho, gente, é um tempinho aí que vocês tiverem, né, para ter o acesso a esse conto. É só jogar a Negrinha e lá no Google e só ler, beleza? Então bora. Então vamos lá, gente. Eu vou ler algumas partezinhas do conto para vocês, mas vocês vão perceber, né, quando vocês tiverem acesso à leitura, que é um conto muito rápido, certo? Mas eu vou mostrar aí alguns pontos que são importantes para a gente pensar, certo? Então vamos lá. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças, certo? Então aqui, gente, a gente tem alguns elementos já importantes de início, né? Primeira coisa, vocês viram aí que ela era uma órfã de 7 anos, certo? E essa órfã foi dada aí a essa mulher velha, certo? Que não gostava de crianças, tá? Então a gente já tem aí um ponto culminante. E de que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando da lei do ventre livre, certo? Por quê? Nessa lei do ventre livre, depois que teve a abolição dos escravos, essas crianças que nasciam de escravos poderiam ficar aí com os donos, né, com seus antigos donos, até completarem aí a idade, né, de maioridade, né, por exemplo, 21 anos, certo? E aí depois elas seriam inseridas em sociedade, certo? Então nós estamos falando aí da lei do ventre livre. Primeira coisa, né? O conto Negrinha, gente, vocês vão ver que é uma constante dicotomia, certo? Por quê? Porque nós temos aí dois extremos, certo? Negrinha, essa personagem, essa criança, e nós temos a dona da Negrinha, né, conhecida como Dona Inácia dentro do conto, certo? Então, tudo dentro do conto vai ser parametrizado dentro dessas duas personagens. Então, uma protagonista, que a importância é tão grande que ela dá nome ao conto, certo? E aí, Dona Inácia, que é uma personagem que tem nome, e isso, gente, é um ponto muito fundamental dentro do texto, certo? Então, tudo vai se basear nessa dubiedade, nesse caráter dúbio, certo? Então, uma senhora que é grande, ou seja, que tem fartura, certo? Em contraponto a uma escrava, certo? Que está lá no seu cantinho definhando, certo? Uma senhora que possui nome, ou seja, ela tem a sua subjetividade, ela tem o seu processo de construção do eu, e Negrinha, que é um personagem sem nome. Ou seja, ela não possui esse processo de construção do eu. E aqui nós estamos falando daquela ideia de zoomorfismo,
certo? Nós estamos falando do processo de desumanização. Por quê? Porque essa personagem, ela fica tão às margens, ela é tão judiada, que ela é comparada a um animal, certo? A um animal que está sofrendo, a um animal que não tem a sua voz, né? A um animal que não consegue sair daquela situação, que não consegue sair daquele conflito. Por quê? Porque ela não tem o seu processo cognitivo formado, porque ela foi criada feito bicho, né? Então, por isso, ela não tem o seu processo cognitivo, ela não consegue ter discernimento das coisas. Qualquer coisa para ela vai ser relevante, certo? O contrário da personagem, Dona Inácia, que faz aquilo com consciência, ela judia com consciência, certo? Negrinha foi trazido para ela para que ela judiasse, porque ela não gostava de criança, certo? Então, a forma de evasão que ela tinha era justamente judiar dessa escrava, certo? Então, para vocês verem, esses pontos culminantes. Então, nós temos aí também o ser humano como objeto, né? Então, tudo aqui passa pelo processo de perder a sua própria subjetividade, de você não saber sobre o que você está falando, da personagem não saber quem é ela, de que forma ela se insere no mundo, de que forma ela age no mundo, porque isso foi tirado dela, certo? E todo o conto, essa personagem, ela é extremamente judiada. O que acontece? Ela cada vez mais vai perdendo a sua subjetividade e a sua humanidade. Então, nós temos aí o processo de desumanização, que nós já vimos também isso acontecer lá em Vidas Secas. Lembra disso? Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja, e camarote de luxo reservado no céu, entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiência e discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da ótima moral, dizia o reverendo, certo? Então, perante a sociedade, essa mulher era de grande caráter, de grande moral, certo? Ela tinha virtudes apostólicas, ou seja, ela era uma senhora que frequentava a igreja, com certeza era uma senhora que, né, ajudava a igreja, que doava grandes valores para a igreja, e por isso essa sua reputação, certo? Então, a carcaça dessa senhora era de uma senhora boa, da dona do mundo, daquela que faz tudo, certo? Mas e aí dentro de casa, certo? E aí junto à personagem principal, que é a negrinha, certo? Então aqui nós temos também essa relação aí de trabalhador e do empregador, certo? Relação aí, né, desses dois extremos, ou seja, ela, né, que emprega negrinha e a negrinha que serve, né? Nesse caso não trabalha, ela serve a essa mulher sem nada em troca. Tudo bem? Continuando então, gente. Vamos lá. Ó. Viúva, sem filhos, não acarreara o choro de carne de sua carne, e por isso não suportava o choro de carne alheia. Assim, mal agia, longe, na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha. Afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscos de desespero. Cale a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que estão em pés e mãos e fazem-nos doer, certo? Então aqui nós temos aí outro contraponto, né, gente? Como eu falei para vocês, esse conto vai ser sempre esses contrastes. Então essa mulher, ela era gorda, ela era farta, ou seja, ela tinha tudo, ela tinha comida, né? E essa criança chorava por quê? Negrinha chorava por quê? Porque ela tinha fome, porque ela não tinha nada, porque ela tinha frio, certo?
Então, nós temos aí esses dois contrastes de dois extremos. E justo isso, gente, acontece também na descrição, certo? O Monteiro Lobato, ele é muito enfativo nessas descrições. Então, por exemplo, aqui, ó. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos. Por ali ficou, feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Por quê? Porque ela não foi inserida ali, né? Ela passou pelo processo de animalização desde sempre, desde o seu nascimento. Por quê? Porque a sua provedora também estava nesse processo, né? Ou seja, um processo de animalização que passa de geração em geração. Ou seja, como se fosse aí um destino ensanado, certo? Como se fosse aí a fortuna dessas pessoas, ou seja, o destino dessas pessoas, certo? Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretexto de que as soltas reinaria no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas, certo, gente? Como um gato. Certo? Vocês já viram aquele gato que fica acanhadinho no canto, né? Pois é, a mesma coisa. Cruzava o bracinho a tremer, sempre com um susto nos olhos, e o tempo corria. E o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um curro tão engraçadinho, era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha. Ou seja, gente, para vocês verem aí esse processo, né? Como ele acontece. Imagine só, essa criança que está sofrendo todos esses tipos de abuso, mas mesmo assim, dentro da sua inocência, um pontinho, uma coisinha de nada, né, faz ela ficar feliz, faz ela esquecer de tudo aquilo que ela passa, né? Ela tem aí alguns resquícios da sua subjetividade, mas são super rápidos, super... Sorria-se então por dentro, feliz um instante. Olha só, um instante. Gente, o processo de descrição e de adjetivação do texto é muito importante. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, croques e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço, certo? Ou seja, como eu falei para vocês, né? Aquela ideia de fortuna, como se ela tivesse sido predestinada a isso, como se a sua vida fosse predestinada a isso, como que a sua insignificância perante o mundo fosse tanta, né? Que a única coisa que ela poderia receber desse mundo era justamente esses beliscões, essas judiações, esses tapas, tá, certo? Todas essas violências que ela sofria aí das pessoas que viviam na casa. A excelente Dona Inácia, olha, gente, olha os adjetivos para vocês verem aí como que o processo de construção do texto é muito interessante, né? Como essa parte estética do texto é interessante. Como ele usa figuras de linguagem muito importantes. A excelente Dona Inácia. Está sendo totalmente irônico aqui, né, gente? Era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daqueles ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, ou seja, essa senhora nunca aceitou a abolição da escravatura, certo? Então, esse ódio, essa infelicidade dessa senhora, o que ela faz? Ela transpassa para a Negrinha. O 13 de maio, tirou-lhes das mãos o azarrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a Negrinha em casa como remédio para os freneses, inocente derivativo. Ou seja, o 13 de maio, gente, abolição da escravatura, tá? 13 de maio de 1888. Tirou dela muitas coisas, mas uma coisa não tirou. Ela tinha Negrinha para, né, jogar nela
toda a sua inconformidade, todo o seu inconformismo em relação ao contexto e à situação, certo? Ai, como alivia a gente uma boa roda de croques bem fincados. Ou seja, ela gosta de bater nela, por quê? Porque ela se sente livre, certo? Ela se sente saciada, coisa que o 13 de maio tinha tirado dela. Era pouco, mas antes disso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar a saudade do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada nova furtara do prato de Negrinha, coisa de rir, um pedacinho de carne, que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreu a revolta, atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste! Espera aí, você vai ver quem é Peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava azeda, necessitava de derivativos. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse, e desentalando o trono das banhas, foi para a cozinha, qual perua choca a rufar as saias. Traga um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na boca a ferver, e de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou em pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam-se a miséria criança, que, encolhida a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de que nunca tinha visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora chamou. Venha cá. Negrinha aproximou-se. Abre a boca. Negrinha abriu a boca como cuco e fechou os olhos. A patroa então, com uma colher, tirou da água pulando o ovo e zás, na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram até que o ovo arrefecesse. Negrinho urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Certo? Então, galera, vocês verem, tem algumas coisas bastante trágicas, né? E bastante aí intragáveis. Mas, o que acontece? A insignificância dessa personagem era tão grande que os seus urros eram urros aí quase que silenciosos, certo? Por quê? Porque as pessoas não se importavam ali nesse contexto, aquilo era muito comum, certo? Como eu falei para vocês, eles estavam vivendo aquele contexto. Então, todo esse processo de descrição era o que acontecia, certo? E não pontos de vistas específicos. Nós não estamos falando de Monteiro Lobato dentro do texto, certo? Ele está contando o que acontecia, certo? Então, esse processo de falta desse sujeito, né? Esse processo de animalização, de falta de subjetivação é tão grande que as outras pessoas não ouvem, certo? As outras pessoas não ouvem, as outras pessoas como se ela fosse invisível, como sua voz também não soasse, certo? Então, para vocês verem aí o nível aí dessa Dona Inácia, né? Bom, gente, e aí no andar da carruagem aí muitas coisas acontecem. Por exemplo, a Dona Inácia, ela apelida a Negrinha de bubônica. E a Negrinha não sabe o significado daquilo, certo? E ela repete inúmeras vezes essa palavra como se fosse aí um apelido carinhoso para ela, né? Por quê? Porque ela não passa por esse processo de significação. Ela não significa essa palavra. Ela não sabe qual que é o teor significativo desse signo, né? Ou seja, dessa palavra bubônica. Porque nós estamos no contexto que estava a crise da peste bubônica. Então, por isso que a Dona Inácia pega e apelida ela como se ela fosse uma praga, né? Vocês podem ver aí que nesse episódio do ovo, ela chama a outra de praga, né? Por quê? Porque aquilo é muito normal para ela. Ela não sabe o significado daquela palavra, né? Ela não sabe o forte significado e a intensidade negativa desse tipo de palavra. Então, por isso, ela vai repetir bubônica muitas vezes. Mas tem um momento do texto que é um momento muito interessante, que chegam aí as duas sobrinhas dessa senhora, né? Da Dona Inácia, certo? Essas sobrinhas são inteligentes, são estudadas, são loiras, são bonitas, certo? São
educadas, enfim, 1 milhão de adjetivos positivos para essas meninas. E quando elas vêm para a casa dessa mulher, lembra que essa mulher é uma viúva, ela não tem filhos, tá? Quando essas meninas chegam na casa dessa senhora, elas trazem com elas brinquedos. E um dos brinquedos é uma boneca, certo? E essa boneca, gente, ela é o divisor de águas de Negrinha, tá? E o divisor de águas em 2 sentidos. Num sentido idealizador e num sentido mórbido, certo? Que gera a morte dessa personagem, certo? Então, a Negrinha, quando elas chegam com essa boneca, ela fica tão fascinada com aquilo, ela fica tão maravilhada com aquela boneca, que quando ela toca aquela boneca nas mãos, ela sente o seu ar de infância. Ela consegue significar o que é ser uma criança. Ela consegue significar o que é viver como uma criança, certo? O que é viver sem as preocupações, o que é viver sem sofrer naquele curto momento que ela tem esse acesso a esse objeto emancipador para essa personagem, né? Como se tirasse ela da realidade, como se fosse aí uma forma de evasão, uma fuga àquela realidade que ela vivia, certo? No entanto, vocês sabem aí pelo contexto, essa história é bastante fugaz, é bastante efêmera. Esse momento da Negrinha emancipador, de subjetivação, né, de saber quem é ela, quem é o sujeito, criança, Negrinha ali, é muito rápido, é muito passageiro e logo cai à tona, certo? Então o momento que essa boneca é tirada dessa personagem é o momento aí que inicia-se o seu processo de morte, tá? Então, como se fosse a metáfora da morte. Então, tirar a boneca é tirar a própria vida da personagem. E o momento que ela encontra, né, que ela consegue enxergar o brinquedo, né, a boneca. E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou com assombro e encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiravam-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Respondeu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se os fidalgos de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você, como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se do riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram apresentando-lhe a boneca. Pegue! Negrinha olhou para os lados ressabiada, com o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria possível? Olha só, gente, que ventura, santo Deus! Gente, como se aquilo fosse a coisa mais significante do mundo. Como se aquilo fosse um prato de comida, tá? Mas é um prato de comida para esse sujeito, tá? Para esse sujeito animalizado, para esse sujeito que não sabe, que não se encontra, que não tem noção de quem é. E aí ela vive aquele momento até chegar a patroa, até chegar Dona Inácia, certo? Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e a hipótese de castigos ainda piores. Incoercíveis lágrimas de pavor assombraram-lhe aos olhos, ou seja, ela volta para o processo de animalização, certo? Ela volta a ser um bicho com medo, certo? Ela volta aí ao seu processo inicial. Olha aqui, gente, essa parte. Negrinha, coisa humana. Olha só. Coisa humana, ou seja, ela é coisa, mas ela é humana, né? Ela não se encontra no seu sujeito. Ela é uma coisa. Como a gente define coisa? A gente define coisa aquilo que a gente não consegue nombrar, aquilo que a gente não tem nome para dar, certo? Então, é uma coisa, é um objeto. Percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, certo? Então, ela percebeu nesse dia que ela não era um objeto, que ela era um ser humano, que ela era um sujeito. Cessara de ser coisa, e devorante seria impossível viver a vida de coisa, se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi,
e essa consciência a matou. Então, gente, a partir do momento que ela tem consciência acerca das coisas, que ela consegue interpretar, certo? E esse estopim foi a boneca, certo? A partir do momento que ela consegue ter consciência, que ela consegue interpretar o que de fato acontece com ela, é o momento aí que começa o seu processo de morte, certo? Então, a consciência para a negrinha a mata. Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca. E olha só, gente, nesse processo de consciência da negrinha, até a Dona Inácia, que era mala, certo? Deixa ela brincar. Mas até a Dona Inácia cede nesse momento. Esse momento ele é tão transcendente que até essa mulher aí, ela deixa a negrinha saborizar esse momento, certo? E a casa voltou ao rameirão habitual. Só não voltou a si negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não atazanava tanto. Então, ó, esse processo melhorou até essa mulher que a gente achou que era findada, que não tinha melhora. E na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia agora, nostálgicos, cismarentos, aquele dezembro de férias, luminosa, rajada de céu trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara. Brincara ao sol, no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos a linda boneca, loura, tão boa, tão quietas, a dizer mamá, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação. Debochara-se de alma. Morreu na esteirinha rata, abandonada de todos, como um gato sem dono. Certo? Ou seja, gente, é cíclico, né? Ou seja, ela volta ao processo inicial. Ela finda sua vida, ela termina sua vida, essa parte mórbida, da mesma forma que ela começou, certo? Como um animal, sozinha, no seu canto. Ou seja, gente, depois de tudo isso, né, desse processo de emancipação dessa personagem conseguir sentir o gosto de ter uma alma, de ser um sujeito, ela volta aí para o seu processo inicial, né? E isso é um impacto tão grande para essa personagem que essa parte de ter consciência e essa consciência que é a boneca, não é a metáfora da boneca como a metáfora da consciência, é quando ela é levada embora, isso acaba aí com a vida da negrinha, certo? Então, a dor física dessa personagem foi suportada por ela a todo instante, mas a dor de perder a sua alma de novo fez com que ela aí se entregasse, né? Entregasse a sua vida, porque ela não aguentava mais aquilo. Belezinha? Para vocês verem aí a quantidade de complexidade, né? Dentro de um conto de 3 páginas, certo? Então, falei para vocês, dentro do conto nós temos que trabalhar muitas coisas, né? Nós temos um espaço de tempo e um espaço físico muito pequeno, mas mesmo assim nós trazemos coisas que são impactantes, né? A função do conto é impactar o sujeito logo de cara, porque é aquele tempo, aquele espaço que eu tenho, certo? E Monteiro Lobato faz isso com Negrinha, com maestria, certo? Tudo bem? Belezinha então? Então, beijinhos no coração e até o próximo vídeo.